Fala, galera, boa noite, boa noite. Bom, hoje, né, justamente eu vou falar sobre o circuito gerenciador de carga, ou IFPMIC, ou charging, né? Que é responsável aí por mais de 50% de falhas que são acometidas nas placas dos smartphones. E por que que esse cara, não é? Por que que esse cara toma muita porrada, principalmente nos aparelhos Android, não é? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius e a minha missão justamente é o quê? Ensinar técnicos em celulares de qualquer nível a faturar 10 mil ou mais por mês com reparo de placas. O meu objetivo com essa aula é que você entenda o funcionamento do circuito e seja capaz de diagnosticar tranquilamente uma falha nesse componente, não é? Suas características, como é que faz, como é que eu faço para testar, como é que eu faço para validar um IFPMIC, vai depender também da arquitetura da placa, do tipo de processador que ele está lá inserido, né? MediaTek, Qualcomm, isso aí também vai fazer diferença. Speedstream, isso vai fazer diferença na nossa, um pouquinho na nossa análise, né? Para validação do funcionamento aí do IFPMIC. Lógico, né? Que todo esse conteúdo mais detalhado a gente vê dentro do nosso treinamento especialista em placas 10K, mais profundidade de conhecimento. Aqui eu vou dar uma pincelada com vocês sobre isso, né? Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é sobre o circuito de carga, gerenciamento de carga, não é? Quer tirar dúvida sobre treinamento aí, pode perguntar ao pessoal embaixo aí da equipe nossa, Robson, beleza? E a gente cai para dentro. Então, pessoal, vamos para cima porque a hora é essa. Tem aparelho que tem 2 IFPMIC aí, 2 circuitos de carga, o cara fica meio assustado, não é? Quanto mais, né, a gente tem aí a evolução dos smartphones, o que a gente tem de evolução? Não é? Justamente são os gerenciadores de carga. Aumentou o número de gerenciadores de carga. Uma coisa era você, há 10, 15 anos atrás, terem aparelhos que só tinham uma câmera frontal e olhe lá. Hoje, né, você tem aí 4, 5 câmeras traseiras, mais uma, 2 câmeras frontais. Então, você precisa aí de uma infinidade de gerenciadores de energia espalhados no aparelho, né? Então, antigamente, né, um tempo atrás, vamos colocar aí de 7 anos, 6 anos mais ou menos, você tinha os LDOs. Vinícius, o que é LDO? Né? São reguladores de tensão de baixa potência e precisos. São reguladores de tensão mais inteligentes, são reguladores de tensão não linear. Existe uma diferença aí de reguladores de tensão linear, que é aí a saída de um buck, por exemplo, né? E os reguladores de tensão não linear, que são aí os LDOs, são reguladores mais precisos. Tá? Então tem uma diferençazinha pequena aí de um para o outro aí no seu funcionamento. Pequena não, né? Um gera corrente, mais corrente para o circuito, o outro gera uma tensão mais estável, dependendo da sua aplicação. Mas não é muito bem que a gente vai entrar agora. Apesar de que, não é, o IFPMIC, ele pode ser tanto um conversor buck. Qual é a função do conversor buck? Ele vai reduzir a tensão e elevar a corrente. E qual é a função do conversor Bush? Né? Geralmente ele vai aumentar a tensão e diminuir a corrente. Ele é inverso ao conversor buck. Geralmente o buck nós temos aí para alimentar processadores, unidades de vídeo, né, que demanda muita corrente do aparelho. E o Bush, geralmente a gente tem aí em linhas de alimentação de imagem, display, não é? Onde tem LED ali para trabalhar. Tranquilos até aí, né? E se você aprendeu até aqui nessa live de hoje, não é, que o IFPMIC ele é somente um conversor buck, está completamente enganado, meu pequeno gafanhoto. Está completamente enganado. Está estudando, está procurando informação nos canais errados de comunicação. Bom, por quê? Né? Por que eu falo isso? Você tem o IFPMIC, esse circuito integrado IFPMIC, que ele tem a função de carregar o aparelho, o primeiro passo. Ele tem a função de alimentar o aparelho para a malha primária, para alimentar a PMIC e todos os outros periféricos que tem ali. Ele tem a função de gerenciar dados USB, ele tem a função de gerenciar informações da bateria, temperatura, nível de carga, ciclos de carga e descarga, beleza?
Então, meu pequeno e grande gafanhoto, o IFPMIC é um cara que está tomando porrada direto. E quando eu aprendo a diagnosticar um IFPMIC e aprendo a reparar um IFPMIC, eu posso faturar aí tranquilamente, R$250. Por que eu falo isso, né? Você já está saindo de um reparo de conector de carga, um conector FPC, você está indo para circuito integrado. Então, tem toda uma técnica de microsoldagem que você tem que aprender, tem que ter uma habilidadezinha manual ali de fazer o rebaro, mas isso se aprende, né? Você aprende, você vai treinar com a técnica correta para não matar a placa, você vai conseguir treinar e executar o trabalho com maestria, né? Com qualidade, com perfeição, é o que nos interessa. Vai aprender a fazer o rebaling, né, fazer as esferas, saber medir, fazer um diagnóstico fechado com, né, lembrando, né, dos 3 pilares que nós temos, né, que é o diagnóstico, o reparo e a captação do cliente, né? O pilar que a gente tem são 3 pilares que a gente usa no nosso treinamento especialista em placas 10K. Partindo que você faça um bom diagnóstico, você faça um bom reparo, você vai faturar aí no mínimo R$250. Temos que ter em consideração, não é, que, lógico, a gente pode pegar um IFPMIC de uma placa sucata, mas nós temos que classificar essa placa, nós temos que saber se o defeito, né, dessa placa não era justamente o IFPMIC. Por quê? Nós não sabíamos diagnosticar antes e a gente deixa lá no sucata. Deem preferência por comprar um gerenciador de carga novo, ok? Deem preferência para comprar um gerenciador de carga novo, que vai ter um custo médio aí de R$25, 25, R$30 um CI, custo médio de aparelhos aí, né? Vamos botar aí essa faixa de R$30, R$35. Sua mão de obra aí, tal, não é? Tempo que você tem, desgaste da ferramenta e tal, R$250 você vai lucrar aí, ó, quase 100% de lucro. R$250, estou falando aí aparelhos intermediários, tá? Falando aí uma 30, um A50, que você pode até faturar um pouquinho mais, você pode colocar na margem de 280, né? Então você tem que sempre calcular a média aí do valor do aparelho, 20 a 30% do valor do aparelho que se cobra aí num reparo de placa, mesmo sendo Android, não tem problema nenhum. Tem aparelhos que custam R$2.000, então se você cobrar 20%, quanto que é? Então você consegue lucrar aí R$800. Tranquilamente, meu pequeno gafanhoto, é tranquilo? Não é? Lógico, você tem que ter uma estratégia, você tem que adquirir aí maturidade, né, técnica para isso, você tem todo um enredo ali para que você consiga chegar também, não é? Dependendo do local onde você esteja, realmente você não vai conseguir praticar esse preço, você está disputando ali com um monte de gente que não está interessada na qualidade, às vezes você não está se posicionando no mercado, não está posicionando sua marca, você não está passando autoridade para o cliente, está deixando inseguro, você não consegue fechar. Então, isso tudo aí a gente tem com relação a isso. Então, a gente pode faturar tranquilamente aí de 255 para cima, não é? O valor médio aí, que eu falo de reparo de Android, nessa faixa, não é? De placa, tá? Isso, claro, não é o que eu falo, vai depender muito do público-alvo que você esteja atingindo. Se você tem um aparelho que você só trabalha com data recovery, que é a recuperação de dados do cliente, o cliente paga pelos dados e não pela recuperação da placa em si. Então, o que interessa para ele é as informações que estão dentro do aparelho. Então, qual é esse valor? Qual o valor desse reparo? Você vai cobrar o mesmo R$180? Não é, né? Primeiro, você vai ter que ter ferramentas específicas para